Graça e paz, meus amados. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de João. Segunda carta de João, essa carta tão pequena, mas também com muito ensinamento para as nossas vidas. Assim nos orienta a palavra de Deus por meio do apóstolo João. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebestes da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Meus irmãos, como a gente vem estudando durante esses domingos as epístolas de João, nessa epístola, assim como nas outras, ele não diz quem é o seu autor. João, assim também como no Evangelho, ele não diz o Evangelho, João, o apóstolo, a igreja tal, João, o apóstolo, ao irmão tal, ele não se identifica. Como sabemos, então, que aqui é João, o apóstolo? Por conta de algumas testemunhas do primeiro século, seus discípulos, Policarpo e Papias, em seus escritos, eles referenciam João como sendo o autor também dessas cartas. Essas duas cartas, a segunda e a terceira epístola, elas são muito semelhantes. O conteúdo parecido, frases ali que você olha, são muito semelhantes. E também muito parecido com todo o conteúdo que é descrito na primeira carta. E com essas avaliações, nós percebemos que essas três cartas, elas pertencem a um mesmo autor. E assim como as testemunhas externas, além desses outros que eu mencionei, há outras menções do primeiro século que referenciam o apóstolo João como tendo sido o autor dessas cartas. Por que então o apóstolo não se identifica, ele apenas se apresenta aqui como sendo o presbítero? Nós não sabemos ao certo, ele não detalha, mas alguns estudiosos supõem que, possivelmente, os irmãos que receberam essa carta,
eles sabiam quem era a pessoa que estava escrevendo. Eles tinham plena confiança naquela pessoa e sabiam da autoridade que ela tinha para escrever esses ensinamentos, e sendo assim, não era necessário que ele se identificasse. João, o apóstolo. Talvez aqui também, especificamente nessa carta, alguns estudiosos vão entender que essa senhora eleita e os seus filhos é, de fato, uma mulher com os seus filhos. Outros, por outro lado, vão entender que aqui é a igreja e os seus filhos são os membros dessa igreja. Então, eles entendem que também aqui nesse período de muita perseguição, ainda no período em que governava o imperador Domiciano, ele era um imperador muito cruel, assim como foi Nero, perseguiu, matou cristãos, e aqui nesse período de grande perseguição, João não quer endereçar uma igreja, especificar qual é a igreja, para que também não exponha esses irmãos. Alguns estudiosos chegam a essa conclusão por conta do contexto em que ele estava. Então, provavelmente ele usa esse nome, a senhora eleita, mas se referindo à igreja. Contudo, independente se for a senhora de fato uma mulher, ou se seja ela a igreja, o ensino que ele traz aqui se encaixa para ambos. Eu, particularmente, prefiro seguir a ideia de que aqui ele se refere à igreja. Não muda em nada o ensino que ele está passando, mas entendo que seja melhor entender que aqui seja a igreja. Então ele começa, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Aqui um outro motivo também para que eu pense que ele se refere à igreja. Quem ama aquela senhora eleita e seus filhos? Todos que conhecem a verdade. É mais plausível que aqui seja todos os eleitos de Deus, todos aqueles que conhecem a verdade, amam a igreja de Deus e os seus membros. Por isso, então, eu vou nessa ideia de que aqui ele se refere à igreja. Então, João escreve provavelmente a uma igreja, a qual ele não identifica que igreja é essa, e a seus membros que estavam passando por dificuldades. Quais eram os problemas que tinha nessa época? Essa carta foi escrita aproximadamente entre o ano 85 e 95 depois de Cristo. Essa mesma época foi escrita também a primeira epístola, assim também como o quarto evangelho. Então, João escreve esses na mesma época. O Apocalipse e a terceira carta, provavelmente, já perto dos anos 90, depois de Cristo. Então, elas foram escritas um pouquinho depois, mas também dentro desse mesmo período. E é interessante quando a gente observa esse contexto, porque, além da perseguição severa que a igreja passava, essa perseguição aos cristãos, simplesmente por serem cristãos, eram levados às arenas, eram mortos, muitos deles queimados. Então, tudo isso para entreter o povo, e por conta da crueldade de um imperador, aqui também a igreja passava por um outro problema, as heresias que constantemente atacavam a igreja. João, ele enfatiza uma dessas heresias, embora ele não descreve, não diz que heresia é essa, qual era o ensino, mas pelo conteúdo que ele está enfatizando, aquilo que ele combate, supomos que seja o gnosticismo. O gnosticismo era muito amplo, dependendo da região também havia ensinamentos diferentes, mas uma ideia geral é que os gnósticos eles entendiam que a matéria é má. Por conta disso, alguns acabavam supondo, pelo seu conhecimento, que, sendo o mundo matéria, sendo ele mau, ele não poderia ter sido criado pelo Deus verdadeiro, pelo o Deus supremo, mas um Deus do Antigo Testamento teria criado o mundo. Veja como esse tipo de entendimento acaba trazendo distorções. Por quê? Porque eles entendem que aquilo é mal.
E segundo eles, Deus é santo, ele não poderia ter feito o mundo, porque o mundo é mau, a matéria é má. Então veja como esses entendimentos vão levando a várias e várias heresias, e quanto mais eles tentam ajustar com outras áreas do conhecimento, mais e mais heresias vão surgindo. Isso é o tipo de coisa que estava sendo combatida aqui pelo apóstolo João. A ponto de, quando ele escreve o seu evangelho, diferente dos outros 3 evangelhos, ele começa dando ênfase justamente nisso. No princípio era o verbo, e a distinção, ele estava com Deus, e agora a sua natureza, ele era Deus. E João fecha dizendo, o verbo se fez carne. O verbo encarnou. Era outra ideia também dos gnósticos, que a carne era má, e o Messias prometido, ele não poderia ter vindo em carne. Então, esse grande problema estava rondando a igreja. Havia aqueles que muitas vezes saíam da igreja sendo levados por esse tipo de entendimento. O gnosticismo ele era tido ali como aqueles que buscavam o conhecimento e colocavam o conhecimento acima de tudo. O conhecimento é o fim de todas as coisas. E logo, nesse entendimento dele, nessas suas filosofias, eles se desviavam da verdade da palavra de Deus. E assim chegavam a conclusões distorcidas apenas por conta do conhecimento que eles buscavam. Um conhecimento fora de Deus. Um conhecimento de explicar todas as coisas fora de Deus. Levavam a esse tipo de heresia e muitas vezes eles estavam no meio da igreja tentando levar quantos podiam nesse pensamento totalmente distorcido. Não eram ateus. Acreditavam em Deus, mas pelo conhecimento que eles buscavam, eles tiravam a glória de Deus. Eles ensinavam aquilo que Deus não é e acabavam minimizando esse Deus. Então, esse era o contexto aqui, quando João escreveu essa epístola. Perseguição e heresias sempre rodeando a igreja. Então, versículo 4, João primeiro começa exortando aquela igreja ao amor fraternal. E ele diz o seguinte: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então, primeiro João externa sua imensa alegria. Não sabemos ao certo, porque o autor não detalha, quem são esses filhos, ou se ele ficou sabendo que alguns membros da igreja andavam na verdade, outros provavelmente sendo influenciados por essas heresias. Contudo, talvez também seja possível que João tenha se encontrado com alguns desses irmãos e tenha visto que as suas práticas estavam de acordo com a verdade. Talvez também isso fique melhor entendido, porque ele se alegrou muito. É até um pouquinho mais difícil entender que ele se alegrou muito em saber que somente parte dos irmãos estavam seguindo a verdade. Ele não detalha, mas ele dá apenas essa informação. Eu fiquei muito alegre, porque dentre esses filhos eu encontrei aqueles que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebeste da parte do Pai. Então, que mandamento é esse? A alegria de João é ver aqueles que têm a sua vida governada pela lei de Deus. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 6, ele diz o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Também em 1 João, no capítulo 2, versículo 6, ele diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Qual é a alegria do apóstolo? Em ver que aqueles que dizem que amam a Deus, falam a verdade porque andam de acordo com aquilo que aprenderam. Porque eles permanecem na luz, eles buscam ser luz e andam de acordo como Cristo também andou. A alegria do apóstolo é em ver esses irmãos em que tem a sua vida governada pela palavra de Deus. Então, essa primeira lição que nós devemos ser, aqueles que são de Cristo, os filhos da irmã eleita, aqueles que fazem parte da igreja, esses devem andar assim também como Deus andou. A sua vida, ela deve ser governada pela palavra de Deus, em
todas as áreas. Não somente quando eu estou na igreja, mas em todos os momentos da minha vida, a palavra de Deus é que deve me governar. Eu não sou cristão apenas quando estou na igreja, mas eu sou cristão a todos os instantes. Eu não posso dizer, estou indo para a igreja agora, botei a capa de cristão, sou crente. Acabou o culto, pronto, eu vou voltar a ser mundano. Não existe. Aquele que foi alcançado por Cristo, nova criatura é. Ele deve andar assim como Cristo também andou, em todas as áreas das nossas vidas. Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, a todo instante, andava em comunhão com Deus, estava constantemente orando, buscando conhecimento na palavra de Deus, dando testemunho de quem Ele era. Assim nós também devemos agir. Então, o mandamento que ele se refere, versículo 5, e ele diz, e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Que mandamento é esse que ele se refere? Aquele mandamento que foi ensinado a todas as igrejas por onde os apóstolos passavam. O conhecimento que eles receberam de Cristo, eles passavam também a todas as igrejas. O conhecimento que eles receberam, que eles descreveram nos evangelhos, assim como o apóstolo João também descreve no seu evangelho, em João capítulo 13, versículo 34 e 35, o apóstolo João descreve o seguinte: novo mandamento vos dou, palavras de Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. A igreja deve estar em constante comunhão, amando uns aos outros. E ele continua, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, uma marca da igreja é amor uns aos outros. Por mais que tenha dificuldades, por mais que alguém pise no seu calo, por mais que alguém tenha lhe chateado, Paulo vai dar a seguinte descrição, quando ele escreve aos filipenses, que eles devem também amar uns aos outros. Tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Que sentimento foi esse? O amor. E ele descreve esse amor como mostrando Cristo sendo o Senhor de todas as coisas. Ele, estando em sua glória, se esvaziou de toda a glória, se esvaziou do seu poder. Aquele que é Senhor, agora assume a forma de servo, por amor àqueles que viraram as costas para Deus, aqueles pecadores, aqueles que antes eram inimigos de Deus, por amor a esse povo, Cristo se humilhou e deu a vida, para que esse povo perverso, pecador, tivesse reconciliação com Deus. Tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E o apóstolo João repete esse mesmo ensinamento. Eu não estou dando a vocês um novo mandamento, mas o mesmo mandamento que foi ensinado desde o princípio, que vocês continuem amando uns aos outros. Quando a gente vai para o seu evangelho, a gente vê essa característica. Porque fazendo isso, a gente vê que de fato vocês são discípulos, seguidores de Cristo, se vocês imitam a Ele. Porque se a igreja, por menor que seja o problema, estou com raiva daquele irmão, estou intrigado, hoje eu não vou nem para o culto, que é para não ver a cara daquele irmão, eu vou até mudar de igreja. Onde é que está a atitude do cristão aí? É fácil dizer, Senhor, me ensina a perdoar, Senhor, me ensina a ter paciência. O teste está justamente aqui, no meio de pessoas pecadoras como eu, pessoas que vez ou outra vão acabar me chateando por algum ou outro motivo, pessoas com pensamentos diferentes de o meu, que vão se chocar, mas é aqui no meio desse povo pecador que eu vou justamente demonstrar o amor, o perdão, a paciência, assim como eu desejo, assim como eu peço ao meu Deus, Senhor, me dá amor, me ensina a perdoar, me ensina a ter paciência, me ajuda a carregar as cargas uns dos outros. É exatamente aqui que a gente dá testemunho disso. É no meio de um povo pecador,
assim como nós somos, mas um povo que continua buscando santificação. E a evidência está aí. A evidência que o mundo muitas vezes não entende. Por que que você tolera tantas coisas? Porque eu amo. Por que que você tolera a rebeldia de um filho? Porque você ama o seu filho. Você busca corrigir para se reconciliar com ele, mas não para abandoná-lo sempre que ele fizer raiva. Assim, da mesma forma, na igreja, eu amo os meus irmãos, eu quero estar em comunhão com eles, assim como o meu Senhor também amou e deu a vida por eles. Por que que eu devo, então, me afastar deles por conta de qualquer coisa? Por mais que você ache que é muito, é nada comparado ao grande amor de Cristo e aquilo que Ele perdoou de você. Então, ele continua. Versículo 5, e agora, Senhora, peço-te que, como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Como é que eu demonstro o amor? Segundo os mandamentos de Deus. Aquele que diz que conhece a Deus, que ama a Deus, assim como João também descreve na sua primeira epístola, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. Como é que eu posso começar a demonstrar o amor ao meu Deus, ao meu Senhor? Primeiro, buscando a Ele constantemente. Buscando a Ele nas Escrituras, sabendo o que é que Ele requer de nós, sabendo o que Ele quer que eu faça, sabendo como é que eu devo me importar em todas as situações, sabendo como é que eu devo agir na igreja, porque a palavra dEle me dá essa instrução, sabendo como eu devo agir no meu lar, sabendo como eu devo agir no trabalho, na escola, na faculdade, em todos os lugares, porque a palavra de Deus me dá a base, instrução para que eu possa vivê-la em todos os lugares, em todas as áreas da nossa vida. Eu preciso conhecer ao meu Deus, eu preciso saber o que Ele requer de mim, para que eu possa colocar em prática. Como é que eu demonstro o amor a Deus e obediência aos seus mandamentos? O amor à lei de Deus, o amor aos seus mandamentos, o amor que está nos 10 mandamentos enfatizado, o amor que foi ali resumido em 2 mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse amor, assim como Paulo descreve na carta aos Romanos, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Já observaram as leis do Antigo Testamento? Algumas que muitas vezes a gente até fica confuso, mas por que essa lei? Por que uma lei que eu devo ter até um jeito certo de prender o meu gado, para que esse gado não vá e fira alguém, para construir um parapeito na minha casa, para que alguém não caia dali e se machuque? Por que essas leis civis? Mas essas leis demonstram ali o cuidado que deve ter para com o próximo. Leis que às vezes a gente lê e não entende, mas quando você observa com calma, todas elas tanto demonstravam amor para com Deus, como eu devo buscar e adorar o meu Deus, e também o cuidado e o amor para com o próximo. Toda a lei, ela se resume nisso, o amor. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer a sua vontade, e não somente isso, o que ele enfatiza, e a repetição disso, novamente ele mencionar, que nós devemos andar segundo o mandamento que ouvimos desde o princípio. Ele repete isso porque não basta apenas conhecer, mas precisa praticar. Conheça e pratique. Não basta apenas conhecer. Muitas vezes, nós vemos pessoas cheias de conhecimento, alguns teólogos, pessoas já apontaram, eu não gosto de estudar teologia, porque teólogo daqui a pouco é tudo ego, eles se acham, eles querem se achar melhores que os outros. Não é isso. Mas, infelizmente, tem pessoas, sim, que buscam conhecimento, se enchem de conhecimento, mas na sua vida a gente vê que não é posto em prática. Porque quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu me aprofundo nas Escrituras, mas eu vejo que não há lugar para meu ego ali.
Eu vejo Cristo sendo todo glorioso, que se humilhou por amor ao próximo. Onde é que cabe aqui o meu ego comparado ao meu irmão? Eu preciso, quanto mais me aprofundar nas Escrituras, mais ter amor pelo próximo, mais eu ajudá-lo a caminhar, mais procurar entendê-lo e auxiliá-lo em todas as coisas, e não me achar superior a ele. Assim como também é descrito nas Escrituras, considerai cada um superior a si mesmo. Não há lugar para meu ego, não há lugar para que eu me ache melhor do que ninguém. Quanto mais eu estudo as Escrituras, mais eu vejo o quão eu sou dependente de Deus, assim como os meus irmãos. E assim eu preciso também, em humildade, saber ouvir e ajudar cada um dos meus irmãos. Então, o amor a Deus, ele primeiro precisa de conhecimento. Se eu não conheço a meu Deus, não tem como eu amá-lo. Porque como é que eu vou agradá-lo se eu não sei o que é que agrada a ele? Se eu não sei aquilo que ele proíbe, facilmente eu vou fazer todas as coisas que transgridem a sua palavra. E nisso, como é que eu estou amando a meu Deus? Sem conhecimento, eu não tenho como agradar a Deus. Mas eu preciso do conhecimento e praticá-lo para que eu de fato demonstre esse amor. Então, é isso que ele enfatiza a essa igreja que estava sendo também rodeada por falsos ensinos. Cuidado, busquem sempre a Deus, busquem na palavra de Deus. Aquele que diz que ama a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. Precisamos constantemente buscar na palavra, aprender mais de Deus e colocar em prática, viver conforme Ele nos ensina. Deixar que a palavra de Deus governe a nossa vida em todas as áreas. No versículo 7, ele vai trazer agora uma exortação quanto às heresias. Ele vai dizer o seguinte: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Na primeira carta de João, ele também faz algumas menções a esses anticristos. Em 1 João 2, 18 e 19, ele diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Provavelmente, esses que também estavam trazendo perturbação a essa igreja, eram também alguns que estiveram na igreja, ouviram sobre Deus, ouviram sobre a pessoa de Cristo, mas, contudo, não seguiram esses ensinamentos. Então, foram se encher de conhecimentos e filosofias, e aí, dentro desses conhecimentos, tentaram distorcer ou tentar ajustar o conhecimento que eles tinham de Cristo ao conhecimento que agora eles adquiriram. Ou seja, isso é um erro terrível. Tentar moldar os conhecimentos que adquirimos por aí, tentar moldar o conhecimento bíblico com esse tipo de conhecimento. Na verdade, tudo que a gente conhece, a gente deve buscar amparo nas Escrituras e ver se está de acordo ou não com aquilo que Deus revela. Aquele que é criador de todas as coisas, que é criador do mundo, que sabe como tudo funciona, como a mente do homem age, como todas as leis da natureza estão organizadas. Tudo que Ele criou está de acordo com a sua palavra. Qualquer conhecimento que vá além disso, que não se encaixe com esse pensamento, nós não devemos tentar distorcer a palavra de Deus para se enquadrar com esse tipo de conhecimento. Mas a gente deve verificar, isso está de acordo com a palavra? A gente vê isso constantemente. Quantos e quantos pessoas dizendo serem cientistas, trazem conhecimentos contrários às Escrituras e dizem, a ciência diz. Não, isso não é ciência. Sequer foi comprovado. A gente pode fazer um estudo rápido, a gente vê que tudo aquilo que já foi comprovado cientificamente não é contraditório com as Escrituras. Algumas ideias, algumas teorias, sim, elas são contraditórias e nunca foram comprovadas, porque não há nenhuma base científica, não há nada que de fato prove essa distorção de pensamento, porque o Deus que criou todas as coisas não vai ser contrário à sua palavra. Então, quando a gente tem esse tipo de conhecimento,
está de acordo com as Escrituras? Esses homens, assim como João descreve, estiveram entre eles, mas saíram em busca de outros conhecimentos e agora tentam voltar para distorcer os ensinos dentro da igreja. 1 João capítulo 4, versículo 1, João também diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ele deixa bem claro para essas igrejas, tem falsos profetas constantemente, os apóstolos constantemente combatiam isso, a gente vê isso nas cartas de Paulo, a gente vê isso nas de Pedro, a gente vê Judas combatendo um mal desse que já estava na igreja, constantemente falsos ensinos vinham e tentavam perverter o evangelho de Cristo. E ele enfatiza aqui no versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, semelhante como ele disse na primeira carta, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Qual é o grande problema com isso? Embora não está explícito, mas pelos ensinamentos, entendemos que seriam os ensinamentos dos gnósticos, porque eles não aceitavam que o Messias prometido, ele viria em carne, pois na sua concepção a carne é má. Eles não confessavam que Jesus, alguns deles diziam que Jesus não é Deus, por isso João também enfatiza que ele é Deus, que você só tem o Pai se também tiver o Filho. No seu evangelho ele vai mostrar que ele estava lá no princípio com Deus e ele também era Deus. Constantemente João dá essa ênfase, ele é Deus, mas ele também se encarnou, verdadeiramente ele se tornou carne. Logo na primeira carta, primeiro capítulo, ele diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. João deixa bem claro constantemente, ele veio em carne, nós o tocamos, nós andamos com ele, ele teve fome, ele dormiu, ele teve dor, tudo isso ele passou, porque ele encarnou verdadeiramente, e se ele encarnou, ele veio também como o segundo Adão, o representante do homem, ele levou sobre si as nossas dores, como nós cantamos agora há pouco, como nosso representante, ele foi levado à cruz, como descendente prometido desde lá do Éden, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ele foi morto. Se ele não encarnou, como é que ele teria sido morto? Percebem como facilmente essas ideias vão se quebrando? E mais, eles também confessavam que não há ressurreição. Porque se a carne é má, se a carne é um aprisionamento da alma que é boa, então, se você já está ali, você não pode ressuscitar, senão você voltaria novamente a estar cativo pela matéria que é má. Então, eles negavam a ressurreição. Por isso, então, João deixa bem claro aqui, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. João chama eles de quê? Enganadores, são anticristos, esses que tentam perverter o evangelho. Então, meus irmãos, vejam como ele vai tratar. Essas questões são muito profundas, e é terrível quando a gente vê esse tipo de coisa, terrível ao ponto de João dizer o seguinte: acautelai-vos para não perderdes aquilo que tendes realizado com esforço, mas para receber completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, cuidado com esse tipo de pensamento. Cuidado com querer ir além daquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que não nos compete, aquilo que a gente não tem como saber e ficar especulando coisas acerca de Deus. Cuidado quando a gente tenta buscar conhecimento fora de Deus. Hoje a gente conversava após a BD,
sobre algumas áreas da ciência, faculdade em que os professores dizem, olha, aqui não cabe a sua fé. Se você quer manter sua fé, você não chega nem no segundo período. Eu digo, será? Aquele que criou a mente do homem, aquele que criou todas as coisas, todo o conhecimento, será se o conhecimento bíblico não se encaixa? Será se ele não se encaixa na psicologia? Como eu já ouvi alguns psicólogos dizer, eu não posso trazer, eu sou crente, mas eu não posso trazer o conhecimento bíblico para aqui. A gente estudou Provérbios há alguns domingos atrás. Olha todos os princípios morais, que é para todos os homens, que se todos cumprirem, teremos boa vida. Ainda que não cristãos, mas se eles colocarem esses princípios em práticas, tem uma boa vida. O homem vive em prol dos outros, a gente vive em função dos outros, mas vem alguém e diz, não, você precisa procurar a sua própria alegria, você precisa pensar em você precisa esquecer dos outros, mas pensar em você. Aí a Bíblia vem e diz, considerai cada um superior a si mesmo, levai as cargas uns dos outros. Quando você observa a sociedade vive em prol uns dos outros, mas as pessoas que mais têm transtornos, a gente observa, são pessoas que buscam viver para si mesmos, correm, buscam viver para si mesmos, sem se preocupar com os outros, e parece que há sempre aquele vazio, nada o preenche. Então, o conhecimento bíblico, talvez, eu possa até não dizer, olha, aceita Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados, talvez na minha área de conhecimento eu não precise falar isso, mas pelo conhecimento bíblico que eu tenho, eu posso conduzir a pessoa no caminho correto. Talvez um psicólogo, um advogado, ou qualquer outra área que acabe muita gente achando que não precisa trazer a Bíblia para aquele meio, ele pelos princípios bíblicos, ele consegue conduzir tudo ali corretamente. Um advogado não deixa de ser cristão para chegar lá no tribunal e mentir. Ele continua sendo cristão, guarda a verdade e busca defender a justiça. Um psicólogo que é cristão, ele não precisa deixar de ser cristão para instruir uma pessoa e conduzir também essa pessoa em princípios morais e éticos, sem fugir das Escrituras. Um cristão, ele não deixa de ser cristão no exercício do seu trabalho, a todo instante, em todas as áreas do conhecimento. A esses que João se refere aqui, ele diz também algo mais. Versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas novas. Talvez alguns comentem, eita, mas a Bíblia não diz que a gente deve orar pelos inimigos, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Aqui nesse contexto, era costume eles receberem visitantes, pessoas que vinham em viagem, procuravam local para repousar, eles recebiam em sua casa. Então quer dizer que nesse ponto a Bíblia se contradiz? Não, não é isso que João está dizendo aqui. A ideia daquele mestre, aquele que traz um ensinamento, é um pouquinho diferente da ideia que nós temos de um professor, que a gente apenas chega ali, recebe aquele conhecimento e vai-se embora. Os mestres dessa época, eles chegavam e se eles ofereciam o ensino, aquele que recebia o ensino se submetia e passava a seguir aquela pessoa. Ela recebia todo aquele ensino. Provavelmente também, por conta que a igreja se reunia nos lares, há uma referência de pessoas que tentavam vir ao meio da congregação ali, naquele lar, e trazer um falso ensino. Esse tipo de coisa, não receba. Sabe que é um falso ensino? Não receba. Se é no meio da igreja, vai sentar e vai aprender com a gente, mas ele não vai trazer esse ensinamento para a igreja. Não permita que esse tipo de ensino destrua a sua família, nem a igreja de Deus. Então, é isso que o apóstolo então está trazendo aqui. Se alguém vem com esse tipo de ensino, não receba, nem lhe dê boas-vindas. Porque, ao fazer isso, como era o costume antigo, ele se submete àquela pessoa. Ele passa a seguir, passa a ser obediente àquele que está lhe ensinando. Era o costume antigo. Não recebam esse tipo de coisa. Então, ele deixa bem claro, tomem cuidado com esse tipo de coisa.
aqueles que trazem novos ensinamentos que vão além, que trazem ideias novas sobre Cristo que não estão na Bíblia, tomem cuidado. Ensinamentos que acabam tirando a divindade de Cristo, assim também como os gnósticos faziam. Ele não era Deus, mas ele era, digamos, um semideus. Tipos de ensinamento como esse, rejeitem, é do anticristo. João não mede palavras, ele deixa bem claro, é do anticristo. Esse tipo de ensinamento é perverso. Se você admite esse tipo de ensinamento, a gente nega que Cristo verdadeiramente veio em carne, que foi o nosso representante, que morreu, que ressuscitou, e assim como as Escrituras nos mostram, também assim como ele, nós ressuscitaremos. Dar crédito a esse tipo de ensino é negar todo o ensino bíblico que nós já temos aqui. Essa igreja estava sofrendo com isso. E por fim, o apóstolo João, então, as suas saudações finais, onde ele vai dizer: ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta. Ele fala a mesma coisa também na terceira carta, o que também comprova que é do mesmo autor. E ele continua: pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Essa carta ela é muito breve. João ele deixa bem claro que o desejo dele era ir estar com aquela igreja, poder conversar ali, de viva voz, poder ver o irmão ali, olho no olho, estar junto com ele, compartilhando das bênçãos, estar ali junto com a igreja, combatendo as heresias que estavam ali tentando adentrar a igreja. Mas provavelmente por conta da urgência do problema, ele já manda essa carta, um pouco resumida, mas esse mesmo conteúdo a gente vê ele de forma bem mais ampla na primeira carta. Esse mesmo conteúdo também a gente vê por toda a Escritura. Aquilo que ele ensinou está de acordo com toda a palavra de Deus. Então, ele manda aquela carta, mas também expressa o seu desejo. Eu vou estar com vocês, é o meu desejo para, de viva voz, poder estar tratando mais dessas coisas. E ele diz: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Como eu havia dito no início, entendendo que aqui é a igreja, aqui também seria uma outra igreja, e os membros dessa igreja também enviam saudação a essa igreja que estavam recebendo essa carta. Se eu for entender, por exemplo, que é de fato uma senhora, da qual ele não diz o nome, e ali são os filhos, nessa segunda parte ele vai dizer: os filhos da tua irmã. Mas a ênfase é nos filhos e não na irmã, o que também pode levar a entender que essa pessoa já havia falecido. Então, apenas os filhos estão mandando a saudação. Então, mais uma vez, para mim, eu prefiro entender que aqui ele se refere à igreja. Os filhos da outra igreja, que também, eleita de Deus, os membros dessa igreja o saúdam. Então, essa é a mensagem que ele traz nessa segunda epístola. Tão curta, mas o seu ensino tão profundo, e o ensino que a gente encontra por toda a Escritura Sagrada, sobre a pessoa de Cristo, sobre o nosso dever que nós devemos ter para com o nosso Deus. E principalmente, João enfatiza aqui a pessoa de Cristo, assim como nós encontramos em todas as cartas. Olhem para Cristo, Ele que é a base da igreja. Ele que é o início de todas as coisas, não um conhecimento que é o fim de tudo, mas Cristo, Ele que estava lá no início, Ele que é Senhor, Ele que se entregou pela igreja, Ele que voltará, Ele ressuscitou e virá buscar a sua igreja. Estejam firmes nele e andem assim como Ele andou. Essa é a mensagem que o apóstolo João traz aqui para nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ó Pai bendito, soberano, Deus altíssimo, te louvamos, ó Pai, pelo ensino da Tua palavra, te louvamos, Senhor, porque o Senhor não nos deixa só, porque mesmo diante de um mundo perverso, mesmo diante de tantos pensamentos diferentes, filosofias, ideologias, ainda assim o Senhor está conosco a todo instante. E podemos, Senhor, sempre nos fortalecer por meio da Tua palavra. Pois essa palavra, que assim como o Senhor descreve, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho,
essa palavra que é mais doce do que o mel, essa palavra que nos orienta, esses preceitos, os teus juízos que são retos e que alegram o nosso coração. Essa palavra que constantemente nos fortalece para que possamos sempre estar dando razão da nossa esperança para todos aqueles que nos questionam, para estar falando da tua palavra, trazendo a verdade à tona diante daqueles que procuram distorcê-la. Ó Senhor Deus, coloque em nossos corações o desejo ardente de te buscar constantemente, de buscar na tua santa palavra, buscar quem tu és, tudo aquilo que o Senhor fez por nós e qual é o nosso dever para contigo e para com o nosso próximo. Põe em nós, Senhor, o desejo de sempre te buscar, para que o nosso coração não venha a dar lugar ao pecado, para que não venhamos nos desviar, para que o nosso entendimento esteja sempre fortalecido e que não seja levado por todo o vento de doutrina. Ó Senhor nosso Deus, fortalece a tua igreja, usa os teus servos para estar amando cada vez mais uns aos outros, para que possam estar exortando uns aos outros, para que juntos possamos estar crescendo na comunhão e no ensinamento da tua palavra. Ser com a tua igreja, continua, Senhor, nos abençoando. Muito obrigado, Senhor, pela instrução da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque em nenhum momento o Senhor nos tem abandonado. O Senhor permanece a todo instante com a tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de teu Filho Jesus. Amém.